Graça e paz a todos, amados. Vamos falar sobre a eleição? O fato de Deus declarar que não tem prazer na morte do ímpio não exclui o endurecimento de muitos. Pelo contrário, por Deus ter escolhido alguns para a salvação, ele mostra misericórdia, pois todos seriam mortos eternamente. Vamos à explicação. Quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que está em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, isto não significa que ele salva todos. Significa que, em seu caráter, no caráter de Deus, ele não se deleita na condenação como se fosse algo desejado em si mesmo. O que dá prazer a Deus é a conversão. Mas na sua justiça e soberania, ele endurece muitos e escolhe alguns para a vida. E aí está a manifestação da misericórdia. Então, isso aí não é algo que vocês possam achar, eu acho isso injusto, ele escolher alguns e outros não. Por ele escolher alguns para a salvação, por ter essa eleição, aí sim ele mostra misericórdia. Vamos continuar aqui. 1. A condição de todos os homens. Por causa do pecado de Adão, todos nascem já mortos espiritualmente. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, era uma prática, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não vive mais em vocês, que vocês agora são libertos em Cristo Jesus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, mas não vivemos mais, porque agora nós somos salvos, nós cremos em Cristo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, isso mostra, meus amados, que quando Deus escolhe alguns para a salvação, ele mostra misericórdia. Vamos continuar aqui a leitura. Se Deus deixasse todos no seu estado natural, ninguém herdaria a vida eterna. Isso significa que a condenação é o destino comum e a salvação é puro ato de misericórdia. Então, todos nós somos pecadores. Todos estamos caminhando para o abismo. Todos. Não há um justo sequer. Então, quando ele escolhe alguns para a salvação, ele está mostrando o quê? A sua imensa misericórdia. Misericórdia versus endurecimento. Romanos 9, versículo 18. Tem misericórdia de quem quer e endurece a quem Deus quer. Então, soberania de Deus. Não tem esse negócio de vocês acharem justo ou injusto, não. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. E se ele resolveu escolher alguns para a salvação, nós não temos nada com isso. Vocês estão entendendo? É soberania de Deus. Quem é o machado para falar com quem o manuseie? Vá para aqui ou vá para ali? Vocês estão entendendo? Aí, continuando, vamos lá. O endurecimento não precisa significar que Deus cria prazer no pecado, mas que ele, Deus, abandona o pecador à sua própria natureza e sela esse estado para cumprir seu plano. Deus abandona o pecador. Já nasce pecador. Foi feito assim com o faraó. Ele endureceu o coração de faraó, que já era duro, para manifestar a sua ira, o seu poder no povo. A eleição mostra que salvar alguns é um ato imerecido de compaixão. Ninguém merece ser salvo, tá? Enquanto deixar outros no endurecimento é justiça. Por que é justiça em salvar os outros? Porque já nasceram pecadores. Estão caminhando para o abismo. Mas Deus resolve escolher alguns para a salvação. Atos de misericórdia. Enquanto aqueles que Deus não escolheu, eles estão caminhando para o destino que foram selados, para a perdição eterna. Isso é um ato de justiça. Tá? Propósito do contraste. Romanos 9
22 a 23, diz que Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder nos vasos de ira. Quer dizer, ele cria vasos de ira, que são os que nasceram já pecadores, para mostrar o seu poder. Mas também quis dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Logo, o contraste entre os que perecem e os que são salvos não é acaso, mas parte do desígnio eterno de Deus. Se Deus não tivesse eleito ninguém, todos seriam mortos eternamente. O fato de salvar alguns mostra graça e misericórdia. O fato de deixar outros endurecidos mostra justiça e soberania. O texto de Ezequiel não nega isso. Apenas afirma que Deus não tem prazer em condenar por condenar, mas a condenação é necessária porque o pecado existe. Conclusão, a eleição não anula a responsabilidade do homem, mas revela que a salvação não depende do homem, e sim da escolha graciosa de Deus. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 4 a 6, que liga a eleição antes da fundação do mundo ao louvor da glória da graça de Deus. Vamos ver. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A eleição é antes de criar o mundo. Para sermos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso é possível através do Espírito Santo habitando em nós. Por isso que não tem esse negócio de perder a salvação. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ou 6. Então, meus amados, por Deus ter escolhido alguns para serem salvos, porque a fé vem de ouvir a palavra, e ele faz a palavra chegar aos seus eleitos, tá? Então, aqueles que foram escolhidos antes da criação do mundo, vai chegar a hora deles se regenerarem, porque essa regeneração vem através da habitação do Espírito Santo dentro dele. E aqueles que Deus não escolheu, ele não é ruim por isso, porque eles já nasceram pecadores, já nasceram ímpios, já nasceram destinados à perdição. Isso é um ato de justiça. Eles estão indo para o inferno porque isso é justiça. Porque são pecadores, são merecedores do fogo eterno. Mas por Deus ser bondoso, misericordioso, ele resolveu escolher alguns para serem salvos, senão toda a alma pereceria eternamente, meus amados. Fica os irmãos na paz de seu Jesus.